Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Entrevista Coletiva. No programa de hoje eu recebo o advogado especialista em direito imobiliário, Mário Pegado. Vamos falar aí do livro que ele lançou ontem aqui em Natal, falando aí sobre o Plano Diretor de Natal, o renascimento de uma cidade. Entrevista Coletiva está no ar. De volta aqui com o nosso programa, já recebo nossa bancada mais uma vez, doutor Mário Pegado, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Entrevista Coletiva. Bom dia, obrigado pelo convite, Rodrigo. Doutor Mário, a gente conversou aqui várias vezes sobre o Plano Diretor de Natal, quando ainda estava construindo-se a revisão que foi enviada à Câmara, foi sancionada e agora finalmente foi revisado o Plano Diretor, cumprindo aí uma tabela e um déficit de muitos anos. E aí ontem o senhor lançou um livro justamente com o tema, o novo plano diretor, o renascimento de uma cidade. É isso mesmo? O novo plano diretor de Natal traz um renascimento, traz uma visão de que Natal renasce novamente? Exatamente, Rodrigo. A ideia do plano diretor é justamente essa. O que acontece? Dentro do processo da revisão do plano diretor, que durou 5 anos, a gente faz uma leitura da cidade. Então, a gente escuta todas as regiões da cidade, os moradores, os empresários, a universidade, os arquitetos, construtores, advogados. E dentro dessa leitura, a gente percebeu realmente que a cidade tinha estava dormindo um pouco do ponto de vista econômico, desenvolvimento econômico, imobiliário, a questão da sustentabilidade também estava bastante deficitária. Então, como reflexo dessa leitura da cidade, trouxe o quê? Um plano diretor que trouxesse mais o interesse do setor imobiliário também ao município, mas só que esse interesse pautado pela sustentabilidade. Então, não é apenas permitir uma maior construção na cidade, mas sim criar qualidade de vida para os habitantes, para quem mora aqui, preservando o meio ambiente e também se preocupando com a questão social. Que essa era uma grande preocupação, principalmente aí dos ambientalistas, nessa questão dessas novas construções em áreas que até então não eram áreas que podiam ter construções mais altas ou podiam até ter algum tipo de construção lá. Você me traz esse dado do avanço da construção civil nessa parte imobiliária. Qual era a maior expectativa, e que o senhor deve relatar isso no livro, que vai dar esse boom? Certo. Um dos principais pontos é você poder adensar mais a cidade. Adensar quer dizer o quê? Você pode construir mais na cidade. A cidade já tem uma infraestrutura existente, então a ideia justamente da lei é permitir que se utilize mais essa infraestrutura e desestimule com que a cidade se espraie para regiões distantes dela, onde não tem infraestrutura, nem transporte, nem saneamento básico, nem segurança. Então, se você for analisar e comparar a possibilidade de você construir em eixos, eixos que a gente chama aqui, são, por exemplo, a Nevaldo Rocha, Prudente Moraes, Alberto Freire, Salgado Filho. Nessas avenidas, você vai conseguir construir mais. Com isso, você consegue morar perto de onde você trabalha. Você não precisa ir para Ceará-Mirim. Eu digo um exemplo, sempre que tem uma funcionária que ela mora em Ceará-Mirim e todos os dias ela vem de Ceará-Mirim para Natal, trabalha, final do dia volta Natal, Ceará-Mirim. Quantas horas ela perde por semana, por mês, por ano da vida dela? A ideia é justamente criar possibilidade de que ela venha morar aqui na cidade. Eixos estruturantes, você permite uma construção menor, também o plano diretor ele permite uma unidade habitacional menor, com isso ela é mais em conta, mais barata, você consegue trazer esse pessoal que tem que se deslocar para muito distante para perto da cidade. Então você vai conseguir aumentar a quantidade de construção na cidade e também criar em prédios mais altos também, um das mudanças. Eu digo um tema que também impacta diretamente, uma situação de um grupo que investiu em João Pessoa. Na época, um grupo suíço, eles procuraram Natal, João Pessoa, para poder investir, só que Natal tem uma limitação de 90 metros de altura. Você construía prédio até 90 metros de altura, pelo plano diretor antigo. Só que em João Pessoa não tinha isso. E lá, eles escolheram para instalar o prédio Turgeneve, um dos mais altos do Brasil, 150 metros, tem um restaurante lá em cima, bar, então é uma atração turística. Isso aí é um retrato justamente da deficiência do nosso plano diretor comparado a outros municípios, outras capitais. E isso lá em João Pessoa não criou uma cidade
que não preocupasse com o meio ambiente. Ao contrário, você vai lá, você vê umas áreas verdes, bonitas, uma cidade agradável e com adensamento, com construção. Eu acho que também vai movimentar muito, doutor Mário, áreas que eram predominantemente comerciais, como a nossa Ribeira, como o centro da cidade, e que hoje, com essa revisão, vai poder também ter uma infraestrutura de residências melhores, porque não vai ter mais aquela exigência de garagem, de uma série de coisas que vai facilitar. Perfeito, exatamente. Isso é a adequação da legislação. Evitar esses entraves, justamente para você trazer o morador para aquelas regiões que já têm infraestrutura. O plano diretor anterior tinha essas limitações e agora ele criou a abertura para criar desenvolvimentos em regiões da cidade que são tão bonitas como a Ribeira, por exemplo. O embate, e aí principalmente trazendo essa questão ambiental com a nossa orla, que vai ali de Ponta Negra a Ridinha, uma das orlas mais feias que a gente tem do Nordeste brasileiro, isso por opinião minha, claro. E isso gerou realmente muitas críticas e muita revolta, principalmente da turma que faz a defesa ambiental aqui em Natal. Como é que o senhor vê esse lado ali do que o plano do diretor vai trazer de benefícios para a nossa orla? É bem interessante isso, porque eu já acho a orla, a parte natural, belíssima da nossa cidade, né? E eu tenho certeza que você concorda com isso. Só que a parte da construção, da infraestrutura, ela deixa É a desejar horrível. É. bastante. E se você for ver, a parte de Ponta Negra, por exemplo, não é tão grande. Lá eu entendo que merecia um tratamento especial. O poder privado, assim, iniciativa privada com o poder público, fazer realmente intervenção da orla como um todo, criando restaurantes, que atraísse esse desenvolvimento. Mas, assim, a questão do aumento de gabarito nessas áreas, elas não foram afetadas de forma a prejudicar um prejuízo no visual da cidade. Isso aí realmente não ocorreu. A questão é que deixou mais flexível a utilização desses espaços. Por exemplo, Ponta Negra, você não poderia fazer um empreendimento residencial, por exemplo. Hoje em dia, você já tem a possibilidade de, em vez de fazer um hotel, fazer um empreendimento misto, comercial com residencial, você traz o habitante de Natal para aquela região, o turista gosta disso, de viver onde o natalense vive também. Eu acho que essa é a ideia, não deixar uma área só, exclusivamente para o turismo, e aí deixando ela até um pouco adormecida, porque se o turismo às vezes não vai muito bem, aquela área fica um pouco degradada. E aí unir uma coisa a outra, a beleza natural que nós já temos, com a beleza estruturante também, que Perfeito. fica terrível. Mas vamos falar aí desse livro que foi lançado ontem. O senhor pontua aí de forma bem clara alguns trechos, algumas alterações que o plano diretor eh, eh, trouxe nessa revisão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são, o que é que a gente vai encontrar nesse livro. Bem, o primeiro objetivo desse livro foi poder contribuir e esclarecer para a sociedade a lei do plano diretor. A gente sempre se deparou com diversas consultas diárias sobre como é que ficou meu bairro, o que é que eu posso construir. Então, tanto para o cidadão como o empreendedor, para quem quer saber realmente se houve um prejuízo para a cidade. Então, é um tema que gera muita dúvida. É uma lei nova. Então, com vista nisso, a gente fez esse livro justamente para poder esclarecer, traduzir e trazer principalmente os pontos mais importantes da lei. Então, se for ver questão de eixos estruturantes, que eu falei, que você permite, em vias principais, ter um adensamento maior. Você também tem a questão de unidades menores, você consegue hoje construir unidades menores com questão com diminuição de vagas de garagem. Então, isso é tudo para não estimular o uso do carro, e sim você ter mecanismo de transporte público. Isso vai ter que ser agregado realmente ao plano diretor. Então, a gente vê o uso da via costeira, por exemplo. Agora, você quebrou um tabu muito grande, porque via costeira era possível só a construção de lotes, em lotes grandes, resorts. Isso numa época tudo bem, se justificava, mas hoje em dia a gente vê que praticamente a via costeira é morta. Ela não tem uma vida, o cidadão ele pode pouco ir para a praia, praticamente não utiliza a parte de praia mesmo da via costeira, e agora há a possibilidade de se fazer condomínios mistos lá, tem a questão da propriedade fracionária, parte comercial. Então, é justamente trazer o habitante daqui de Natal para poder usufruir daquela orla tão bela que a gente tem. Doutor Mário Pegado, tanto as leis, a legislação, como é o senhor que é advogado sabe disso também, como os pareceres ou
os textos jurídicos têm, tem termos específicos. O juridiquês está sempre ali, o que às vezes dificulta para o cidadão comum, o nosso telespectador que está aqui, entender algumas coisas. O senhor consegue, nesse livro, trazer esse plano diretor de uma forma mais clara para que o cidadão possa ali, lendo, identificar e realmente entender o plano diretor de Natal? Esse é um dos objetivos, justamente, deixar a lei mais clara, mais acessível. Na parte principal, inicial, quer dizer, ele tem uma parte conceitual, do que é o plano diretor, com que base ele foi criado, a fundamentação dele. No segundo momento, a gente aponta especificamente quais são as alterações do plano diretor. Então, nesse ponto, é bem claro, que faz a comparação de como é que era e como é que ficou. Como é que era e como é que ficou. Então, ele é bem ilustrativo, o livro também. A gente procura trazer essa simplicidade e deixar mais acessível para todos o livro. E quem não foi ontem ao lançamento, não adquiriu, onde é que o livro vai estar disponível para que as pessoas possam ter seu exemplar? A gente vai disponibilizar ele através da Amazon, também é uma forma, mas também através do contato direto iremos permitir a divulgação dele e a distribuição do livro. Quantas páginas, doutor? Com a lei dá mais de 350, porque tem a parte de lei, mapas, ele está bem elaborado no sentido de poder esclarecer todos os pontos. O senhor disse que tem pontos positivos e tem pontos que também não são tão positivos no plano diretor. O livro aborda isso? E quais são esses pontos não positivos? Por exemplo, a gente vive numa insegurança jurídica, por exemplo, nas ZPAs. Hoje, em Natal, praticamente um terço delas é ZPAs, Zona de Proteção Ambiental. São áreas que você não pode construir. No entanto, muitas delas não são regulamentadas. Isso gera um passivo muito grande, porque o proprietário daquela área não pode utilizar o terreno, ao mesmo tempo ele tem a obrigação de preservar a vegetação, o meio ambiente que ali está. Então, nesse aspecto não houve evolução, porque realmente ele joga mais para o futuro a regulamentação dessas ZPAs, o que gera uma certa insegurança para importantes áreas como essa. São 5 ZPAs, se não me falha a memória. São mais, são 10. Não, que não estão regulamentadas. Exato. São 5 que não estão regulamentadas. Foi até quando passou o plano diretor, elas foram através de emendas regulamentadas, mas o prefeito vetou. Exatamente. E eu acho que está aí para um projeto de lei para isso. E era essa a minha pergunta agora, e os vetos? O senhor lança um livro já falando do plano diretor, pelo que foi sancionado, e ainda tem mais de 200 vetos para serem analisados pela Câmara Municipal de Natal. Esses vetos podem trazer algum prejuízo a esse plano diretor? Não, de forma substancial não. A maioria dos vetos, eles são vetos onde colocou para o prefeito um prazo para a regulamentação de determinadas leis ou então institutos do próprio plano diretor. Então, ele não traz um prejuízo à interpretação da própria lei e todas as prescrições lá existentes. Doutor Mário Pegado, eu queria agradecer muito sua participação aqui mais uma vez, trazendo esse importante livro que eu acho que tem que estar na biblioteca de todo natalense, porque, como o senhor falou, o plano diretor ele vem para dar uma reviravolta e renascer uma cidade. Desejar aí sucesso e pedir que o senhor repita as suas redes sociais para quem tem algum interesse e quer adquirir o livro poder entrar em contato. O meu Instagram é o Mário Pegado, _, na verdade, então pode entrar em contato que iremos disponibilizar a forma de aquisição do livro. Obrigado, doutor Mário, pela sua participação. O nosso entrevista coletiva vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Se você perdeu esta ou outra edição do nosso programa, ela está à sua disposição no nosso canal da Band no YouTube. Segue, compartilha, ativa o sininho, que a gente tem esse encontro também no virtual. A gente se encontra na próxima edição. Vocês ficam na companhia de Herbert de Souza com Bora Nordeste, aqui na tela da Band. Tchau, tchau.